senhor fizer isso, quando contarem essa história, o senhor vai ficar com muita vergonha. Davi não só concordou com aquela mulher, como deu graças a Deus pela intercessão dela, aceitou as ofertas dela e acalmou seu coração e apaziguou seus homens. Nesse momento lá, o que eu falei foi, se ela fosse falar com o Davi guerreiro, não ia adiantar. O Davi guerreiro estava, entre aspas, no direito dele. Ia morrer também. Ele ia falar assim, ia matar só homem, mas já que você veio conversar borracha comigo, eu vou fazer uma promoção aqui. Para manter o casamento das galáxias, comunique bem. Defina isso, esclareça, Douglas. Se você falar com o guerreiro, com o ogro, com o maluco, é o ogro que vai te responder. Se você falar com o Shrek, é o Shrek que vai te responder como um ogro responde. Agora, se você falar como uma princesa, como uma rainha fala com seu rei, como uma princesa fala com seu príncipe, você desperta a realeza que existe naquela pessoa. É igual a lei da física fala. Toda ação provoca uma reação igual, ao contrário, à mesma intensidade. Sabe aquela pegada? Nós temos de alguém o que nós cativamos de alguém. Não adianta ficar gritando como um louco desvairado, como um machista barrigada perdida, e querer ser bem tratado. E não adianta ficar como a maluca do bairro, a frenética, e querer ter tratamento de rainha. O mais manjado de todos é Gênesis 11, 5 a 7, quando fala da Torre de Babel. Quando Gênesis fala da Torre de Babel, Deus olha e a Trindade conversa e fala: eis que o povo é um e tem uma só língua. Não haverá empecilho para tudo que eles quiserem fazer. Desçamos e os confundamos. E aí foi quando desceu e teve a confusão das línguas. E por isso eles não conseguiram construir a Torre de Babel. O próprio Deus fala que se as pessoas estiverem com o mesmo propósito e se comunicarem bem, não haverá empecilho para tudo que eles intentarem fazer. E aí, para finalizar aqui, a gente tem vários, né? Compartilhar tudo, gente. Entra num acordo. Olha, eu sei que não é todo homem ou não é toda mulher que tem uma aptidão para administração, para gestão, mas conversem e sejam transparentes em tudo. E eu vou dar um exemplo do que funciona muito bem lá em casa, graças a Deus. O seguinte, é um centro único de custo, todo o dinheiro entra no mesmo lugar, todo mundo tem todas as senhas, todas as compras que são feitas em qualquer cartão de qualquer lugar chegam nos dois celulares ao mesmo tempo. Todo mundo, é claro, lá uma vez ou outra aparece uma caixa de bota embaixo da cama e a pessoa finge de desentendido. Não, isso aí é antigo, já estava aí. Aí eu começo a pensar, o que essa pessoa fez? Ela deve ter ficado juntando os 2 meses ou 3, sacou um dinheiro e guardou, sacou outro dinheiro e guardou para conseguir comprar isso no dinheiro sem passar no radar nenhum. Mas até isso é saudável, porque não é para ser opressor, é para ser organizado. E tem que ser organizado. E olha, tem um favor especial sobre o matrimônio. Tem um favor de Deus especial sobre o matrimônio. Eu gosto muito daquela canção que fala assim:
Eu sou aquele para quem as portas se abrem. Jesus é a minha verdade e a minha vida é um milagre. Eu sou aquele que não conhece o difícil. Meu Deus é o Deus impossível. Eu vivo de glória em glória. Sabe, porque a gente passou mais de ano, ou um ano, quando a gente casou, sem sofá, tinha só almofada no chão. E a alegria não saía de lá. Não saía, sabe? Enfim, esse início é uma vibe muito boa. E para manter isso tem que ter comunicação de excelência. Lembre-se, se a gente pegar, não dá para falar de Abigail da vida dela toda, mas se eu pego o recorte de Abigail naquele momento que ela está falando com Davi, ela dominou tão bem a língua que, conforme o livro de Tiago, naquele momento ela foi uma mulher perfeita. Porque Tiago fala que se alguém não peca em palavras, é perfeito. E se você parar para pensar, faz todo sentido. Porque a gente fala demais, né? Fala menos. Fala menos. Beleza? E aí, por fim, mas não menos importante, é o último tópico que eu estou passando aqui. Minha esposa até brincou que quando ela abriu o computador lá em casa, esse esboço estava aberto e tinha 29 páginas. Eu falei, pô, é claro, tem que ter material para eu cortar. É melhor eu cortar do que chegar naquele ponto que não tem mais o que falar, né? Então por isso que demorou aqui, é porque de fato tudo que eu falei estava escrito ali, né? Porque é igual aquela questão de cola de escola, né? Você gasta tanto tempo escrevendo que por fim você memoriza. E aí eu quero terminar aqui falando o seguinte. Uma frase de um pastor que eu gosto muito, assim, dos pastores pentecostais, é o meu preferido hoje, que é J.B. Carvalho, quando ele diz que o teto de uma geração é o piso da próxima geração. O teto de uma geração é o piso da próxima geração. E por que a gente precisa de ressaltar isso? Olha, sobretudo no Brasil, só para vocês terem ideia, tem uma história mesmo, história, sabe, verídica, que no ano de 1630, 40, nessa época, 1600 e entre 40 e 50, muitos judeus chegaram ao Brasil através de Pernambuco. Se você parar para pensar, a esquadra de Cabral era composta pelos melhores estudantes dos astros e de matemática que existiam, porque precisava de peritos assim, para que tivesse uma navegação segura. E os judeus dominavam, os judeus, os árabes dominavam essas ciências. Então, tem uma coisa até curiosa, que a primeira sinagoga das Américas foi fundada em Pernambuco, está lá até hoje. Se você procurar aí na internet, você vai ver o que eu estou falando. Procura aí sobre os 23 judeus que foram expulsos de Pernambuco. E aí eles foram expulsos de Pernambuco por causa da Inquisição, né? E saíram navegando, tentaram vários outros lugares, mas eles só conseguiram, depois de muita discussão, eles só conseguiram desembarcar, e depois de muitos morrerem também, né? Os poucos que sobreviveram, eles só conseguiram desembarcar num lugar que até então chamava Nova Amsterdã. E aí eu vou resumir para vocês. O pessoal de Nova Amsterdã não queria receber os judeus também, porque eles já tinham muitos problemas e lá já tinha muito calvinista em Nova Amsterdã, e eles não queriam mais confusão religiosa. Que no fundo, religião é só isso que ela faz, né? Ela só traz confusão. O que a gente precisa mesmo é ter um encontro real com Deus, ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. A religião só
Eu particularmente odeio o termo religião, religiosamente. Religiosamente, para mim, só tem a conotação de medida de tempo, sabe? Como se diz, aquela senhora varria a calçada todos os dias, religiosamente. Religiosamente, para mim, só tem essa versão, só tem essa conotação. Talvez seja a palavra certa que eu quero tirar. Olha, e aí esses judeus foram expulsos de Pernambuco. A Inquisição dominou Pernambuco. Na verdade, a Inquisição até dava barcos para eles irem embora, porque eles não queriam os judeus lá. E eles embarcaram em Nova Amsterdã, que depois de Nova Amsterdã mudar de nome, quando eles fundaram a cidade, em Nova York existe uma lápide com os sobrenomes dos fundadores. E nessa lápide, 23 judeus da maior cidade dos Estados Unidos vieram do Brasil. Então nessa lápide tem sobrenomes como Fonseca, é por isso que eu adorei isso aqui. Fonseca, Seixas, Cardoso, Bueno, sim, todos nomes em português, porque são judeus que foram expulsos daqui. E quando eu digo que tem um favor especial sobre o matrimônio, sabe o que a gente tem que lembrar? Quando a gente fala que o piso de uma geração, o teto de uma geração é o piso da outra, eu queria dizer o seguinte: Igor, Natália, os Fonsecas, desde 1654, têm os seus nomes escritos em pedras na fundação de Nova York. Humilde, né? Então que vocês conduzam o mandato cultural de dominar a terra, de subjugar a terra, sabendo que, olha, o teto das minhas gerações anteriores fundaram Nova York. O que eu posso fazer melhor do que isso agora? É jogar para cima, é jogar o sarrafo para cima. Olha, o que você quer dizer com isso, Douglas? Quando a gente pega todas as maiores faculdades do mundo, foram faculdades forjadas por santos homens de Deus. Quando você pega Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, são todas as faculdades fundadas por homens santos, cheios do Espírito Santo de Deus, que buscavam só uma coisa: buscavam fazer tudo tão bem feito de forma que as pessoas vissem a presença de Deus na vida deles. Harvard, o próprio John Harvard, é ele, é um pastor congregacional calvinista inglês, que foi viver nas colônias americanas em Massachusetts. Foi ele, é do nome dele que vem o nome da maior faculdade do mundo. Então, levantem o sarrafo do casamento de vocês a ponto tal de alguém virar e falar assim: casamento, nossa, casamento é uma bosta mesmo, né, e tal, não sei por que eu casei, que não sei o que, e tal. Aí alguém virar e falar assim: não, você não pode falar isso. Como assim? Você conhece Igor e Natália? E a pessoa não tem o que falar, ela só tem que falar assim: mas eles, né? Não, eles, né, o quê? Que o casamento de vocês seja gabarito, para a pessoa virar e falar assim: olha, como é que está o meu casamento? Não sei. Compare-se com o Igor e a Natália. Como é que você está? Rapaz, vamos mudar isso aqui, aquilo ali, melhorar a comunicação, defender mais o que entra na minha casa, quem entra na minha casa, né? Ser o valente lá da minha casa, manter uma rotina de buscar a presença de Deus. Eu não estou falando de ser xiita, sabe? Eu particularmente, eu não posso falar o que eu ia falar aqui não, porque ia dar muita polêmica. Mas enfim, é buscar a presença de Deus. Não é misticismo, não é
começar a viver como se estivesse num outro plano, num mundo invertido. Não. É buscar a presença de Deus em tudo. Pega esses caras como exemplo e fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber do que é o certo ou errado para o resto do mundo. Eu sei que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se alguém quer outra coisa, vai sem Deus, né? Com Deus não dá para ir. Mas eu vou ser, que você seja resposta para essa geração corrupta e perversa. Nabal era um homem mal-humorado. Era. Mas 1 Samuel 25:3 fala que Nabal era descendente de Caleb. Lembra? Josué e Caleb foram os dois únicos que viram coisas boas. Então, que vocês sejam esse tipo de gente que olha para tudo e enxerga o seguinte: como que o Senhor vai me fazer glorificar o nome dele nessa situação? Porque nada em si mesmo é de todo ruim, senão aquele que olha, né? É aquilo. Se a luz que em ti há são trevas, que densas trevas vocês estão. Porque tem gente que olha procurando capeta em tudo. Deus está tão preocupado com capeta que terceirizou o extermínio do capeta para a gente, né? Quando a palavra fala, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás com seu poder sobre os vossos pés. Ele quer que você faça. Ele quer que vocês sejam a resposta para essa geração. Ele quer que vocês dominem. Levantem o sarrafo. Ah, estou falando que vai ser só dia bonzinho? Não. Vai ter dia difícil. Vai ter dia difícil. Assim como a pastora Cláudia falou, não vamos nem chamar de dia mau, dia difícil. Eu e Camila já ficamos tentando tirar moedinha de R$1 do cofrinho da Isabela com a faca, para não quebrar o cofrinho. Eu lembro uma vez que eu fui tentar oferecer para passar o cartão, falar com a moça, olha, eu passo o cartão aí, a senhora cobra quantos por cento a senhora quiser, mas eu preciso de R$20 para pôr de gasolina. E ela com razão, porque ela não é financeira, mas falou que não é financeira não. E ela tinha razão. Não precisava de ser tão cruel, mas tinha razão. E aí eu voltei para casa e falei, Senhor, por que está acontecendo isso? Sabe? E aí é aquilo que me vem aqui agora, assim. Nesses momentos é só lembrar, por que está abatida a minha alma? Por que se inquieta dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu o louvarei. Sabe assim, olha como é que eu estou eclético hoje, né? Assim como diz o poeta da música, né? Tem coisa que acontece na vida da gente para nosso testemunho ganhar milhagem. Tem coisa que acontece assim, parece que em alguns momentos tem coisa que acontece para... Assim como Lázaro, sabe? Não, se Jesus passasse direto, ele ia curar uma dor de cabeça. Mas depois que o cara já está morto há mais de 3 dias, aí eu quero ver ressuscitar. Passou o tempo daqueles cristãos foi ótimo, né? Dos cristãos escapistas, sabe? Daqueles que ficavam trancados, acuados. Não. Vão para fora. Dominem. Então assim, sejam intrépidos, não incorram no erro só porque todos fazem, façam. E façam também o que ninguém faz. Lembre-se, para conquistar o que poucos conquistam, é preciso fazer o que quase ninguém faz. Não basta fazer algo, é preciso proteger o que ninguém mais protege. Comuniquem-se e empenhem-se em nunca deixar uma brecha na comunicação. Lembre-se, ela é o quarto poder. Se alguém domina a comunicação, é perfeito em tudo. E para terminar, o teto da geração atual é o piso da próxima. O teto da nossa geração anterior é o piso da nossa. Os Fonseca de 1600 fundaram Nova York. Então levanta esse sarrafo. Nosso mandato cultural vai muito além de salvar vidas individuais. Sabe? Colocar na terra como é no céu é transformar as pessoas, é transformar as nações através da difusão da cultura do reino.
Brilhem, porque toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que a vida de vocês glorifiquem a presença de Deus em tudo. Brilhem. Brilhem, muito obrigado. Fiquei muito lisonjeado. Que o Senhor lhes abençoe. E não só para você, Igor e Natália, todos que estão ouvindo, quem conseguiu ouvir até o final, que esses 3 princípios realmente venham impactar a vida de vocês e venham causar mudança, porque essa que é a intenção, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para admoestar, para corrigir, para ensinar. E que vocês saibam que isso tudo que eu falei aqui, primeiro corta em mim, para depois chegar até vocês. Porque se não for assim, não faz sentido. Obrigado. Sem filtro, sem lero-lero. Parabéns. E é isso aí. Continuem firme. O casamento das galáxias. Tamo junto. Abraço. Paz.